A paz do Senhor, meus irmãos, Ministério WN na área, eu sou o Wesley Nascimento e estamos aqui para mais um vídeo. Você é pentecostal? Então você já ouviu falar em pentecostalismo, não é? William Joseph Seymour. Esse nome faz alguma referência na sua vida? Não? Se não faz nenhuma referência ou se você não o conhece, venha rever os seus conceitos de pentecostalismo, porque não tem como ser pentecostal sem conhecer a história desse homem que influenciou inúmeras igrejas como Assembleia de Deus, Deus e Amor, Congregação Cristã, entre outras só no Brasil, fora no mundo. Venha conosco para mais um vídeo. E rapidinho antes de tocar a vinheta, eu quero lhes dizer, Fernanda Becker e Paulo Vitor de Santa Cecília, vou deixar o número deles na descrição do vídeo, pregam a palavra de Deus, louvam e são designers aí, fizeram uma vinheta maravilhosa para o nosso canal, fazem banners, são um casal abençoado. Convide ele para a sua igreja, ela para a sua igreja, para pregar, para louvar o nome do Senhor. Você não vai se arrepender. Que Deus abençoe sua vida. Vamos conosco para mais um vídeo. Pentecostalismo aí, vamos nós. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Em 1870, filho de pais escravos, em 2 de maio, ele nasceu 5 anos após ser abolida a escravidão. Então sofreu muito com o racismo. Até negros não poderiam frequentar a escola. Se fosse frequentar a escola, deveriam assistir às aulas ou da janela ou até mesmo do corredor. E foi isso que ele fez, tendo já desde cedo, segundo ele, visões e revelações a respeito da sua chamada pelo Espírito Santo. É então que William Joseph Seymour, aos 36 anos, resolve entrar na Bethel Bible College para aprender a respeito da Bíblia Sagrada numa escola, numa faculdade de teologia. Assistindo às aulas do corredor, ouvia quando o professor ministrava acerca de Atos 2, a respeito das línguas da glossolalia. Foi então que isso despertou e inflamou o coração do jovem para ele ser um ministro do Evangelho. É então que ele se desloca até a Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, e começa a pregar o Evangelho de Nosso Senhor, dizendo a seguinte frase: que negros ou brancos eram todos unidos em Cristo e não havia diferença de raça, cor, dinheiro, credo, mas sim em Cristo Jesus. Simplesmente todos eram unidos a uma única fé para adorar a Cristo e para que simplesmente o Atos 2 não poderia ter ficado morto naquele tempo, mas que deveria ser reavivado, e é isso que ele vai pregar na Rua Azusa. Vem conosco para a Rua Azusa para você saber o que mais aconteceu lá. Funda então aos 36 anos a Igreja Missão da Fé Apostólica. O pregador, até então tido varíola, perde o seu olho esquerdo, mas isso não o impedia de pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vindo pessoas de várias partes do mundo para ouvir a sua pregação. Chamou a atenção da mídia, pois missionários de todos os continentes vinham, e pretos, brancos, amarelos, independente de raça, cor ou até mesmo questões sociais, se uniam em um mesmo espírito, a uma mesma fé, para adorar o Deus que um negro pregava sobre um avivamento e enfatizava a glossolalia. Isso chamou a atenção da mídia, pois vários missionários brancos estavam ouvindo um negro pregar e se submetendo à sua liderança. O homem também coloca mulheres na liderança da sua igreja, o que até então não era típico de se ver. Mulheres começam a então ter uma vida influente, começam a ter uma vida ativa na obra de Deus. Isso começou a mudar totalmente o aspecto da igreja, começou a mudar totalmente o aspecto da cidade, do país e do mundo em relação ao ministério e ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Após este evento, nunca se houve no século XX e até então no século XXI tal chamado, tal movimento tão grande quanto da Rua Azusa, que influenciou igrejas como a Assembleia de Deus, a Igreja Congregação Cristã, até mesmo a Deus e Amor, Ministério Quadrangular, enfatizadas, cheias pelo Espírito Santo, através deste homem que se deixou levar pelo Espírito de Deus para pregar na Rua Azusa um evangelho, uma missão, uma fé, um poder extraordinário de Atos 2 que não poderia morrer. Um incessante pregador com o coração inflamado. Faz 10 dias de jejum com mais um membro para orar em favor de um homem que estava doente. O homem recebe então cura e no mesmo ato da oração recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a falar em outras línguas. Após esse evento se reúnem em um local apropriado ali, em algumas pessoas
E o pregador começa a pregar Atos 2, na parte exatamente que fala que todos foram cheios do Espírito Santo. E de repente, o mesmo homem recém-curado começa a falar em línguas estranhas na frente de todos. E todos vêm se surpreendendo. Logo um jovem que está na varanda começa a profetizar. E uma mulher chamada Eversmore, que morava em frente ao salão da igreja, adentra agora sem ter tido nenhuma aula de piano sequer, começa a tocar de uma forma maravilhosa, cantando em pelo menos 6 idiomas e dialetos e os interpretando. Segundo o relato de alguns que estavam ali, era comum pessoas em estado terminais chegar aos cultos e serem curados e restaurados na mesma hora. Pessoas até 1 quarteirão de distância do salão da Rua Azusa caíam pelo poder do Espírito Santo, ou curados ou restaurados pelo poder de Deus. Comenta aqui embaixo nos comentários, qual a sua ideia de avivamento? O que você sonha em viver de avivamento? E o que lhe impede de você viver esse avivamento? Um pregador caolho, negro, recém-liberto da escravidão, com as leis do apartheid, tudo pressionando para ele não crescer, espalhou o avivamento, pois dali saíram homens para o mundo inteiro. E até hoje o mundo aclama esse avivamento gerado por William Joseph Seymour. Comenta aqui embaixo nos comentários e pensa consigo, qual a sua dificuldade, qual o seu problema? Um negro numa sociedade totalmente racista e autoritária, ele deu um jeito de ouvir a voz de Deus, de ouvir a sua chamada e de gerar avivamento. Gere avivamento em tempo e fora de tempo. Faça a diferença na sua rua, na sua cidade, aonde você estiver. Talvez a Rua Azusa pode ser a sua casa amanhã. Talvez a Rua Azusa pode ser a sua cidade amanhã. Isso depende de você. Eu fico por aqui, Ministério WN deixa o seu abraço, que Deus abençoe a sua vida. E vivemos por um avivamento constante, por uma vida missional, até a volta de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor.